Olá! Que excelente ter a sua companhia por aqui para mais um estudo profundo. Esta é a voz do canal Saberes do Serviço Social, um espaço pensado e idealizado pelo Gideone Rodrigues, justamente para a gente desbravar juntos os fundamentos e as práticas dessa nossa profissão tão vital. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça nesse material que está fascinante, eu já deixo aquele convite essencial. Se inscreva agora no canal Saberes do Serviço Social e já deixa a sua curtida neste vídeo. Isso é fundamental para ajudar a gente a democratizar ainda mais o acesso a esse conhecimento, combinado? Bom, hoje o nosso foco é destrinchar um documento que é, sem exagero, histórico. A gente vai analisar aquele denso manual legal de 60 páginas que traz o Código de Ética e a Lei de Regulamentação. E preste bem atenção. Isso aqui não é só um conjunto de regrinhas burocráticas, não. É literalmente o alicerce que transformou o serviço social brasileiro em uma profissão radicalmente democrática, extremamente empática e aliada às lutas sociais. Vamos entender exatamente como essa mágica aconteceu. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada rápida na nossa rota de hoje. A gente estruturou essa análise em 6 passos. Começamos pelo projeto ético-político, passamos pelos princípios fundamentais, depois vamos ver os direitos e deveres na prática, debater o sigilo profissional, entender a lei de regulamentação e fechar com chave de ouro falando da histórica jornada de 30 horas. Ponto número 1. O projeto ético-político. Como foi esse contexto histórico e a grande mudança de paradigma? Para a gente realmente entender a força desse código, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o Brasil recém-saído da ditadura. Era um momento em que a sociedade inteira estava fervilhando, exigindo a consolidação das liberdades políticas. E o serviço social acompanhou essa onda com uma renovação profunda. Essa frase que está aí na tela resume bem o impacto. A profissão escolheu, de forma muito consciente, rejeitar a velha e confortável ética da neutralidade. E por que isso? Porque numa sociedade tão marcada por desigualdades absurdas como a nossa, ser neutro, no fim das contas, é só uma forma de manter as coisas exatamente como estão. Ao romper com essa base conservadora, a categoria assumiu um compromisso de ser um agente real de transformação, aliando competência técnica a um projeto social que é, em sua essência, radicalmente democrático. E sabe o que é fantástico? A própria identidade visual do documento reflete essa alma. O Conselho Federal, o Cefes, escolheu ilustrar o material com a arte do Arthur Bispo do Rosário. Essa imagem aí, por exemplo. Isso não foi por acaso, é uma metáfora visual fortíssima. O Bispo do Rosário foi uma figura lendária que passou décadas internado em instituições psiquiátricas. Trazer a arte dele para os estandartes do serviço social é a maior homenagem que se poderia fazer a quem utiliza as políticas sociais. É a categoria dizendo, nós enxergamos, nós respeitamos a diversidade e a complexidade humana. É a tradução visual do compromisso com a liberdade e a equidade. Vamos avançar para o nosso segundo ponto. Os princípios fundamentais, que são os 11 pilares que sustentam a nossa praxis. Esses princípios são literalmente a bússola ética de quem atua na área. Olha só esses 6 primeiros, eles dão um tom inegavelmente emancipatório para a profissão. O grande destaque, claro, vai para o princípio 1, a liberdade como valor ético central. Tudo nasce daí. Isso significa lutar pela autonomia de quem é atendido. E a partir dessa ideia de liberdade vêm os outros pilares. Bater de frente na defesa dos direitos humanos, dizer um não gigante a qualquer tipo de autoritarismo e lutar sem trégua contra todas as formas de preconceito. A democracia, nesse contexto, deixa de ser só uma palavra bonita sobre votar a cada 4 anos e passa a ser um valor de vida, exigindo que a riqueza e a participação sejam socializadas de verdade. A segunda metade dessa lista reforça muito a questão do engajamento social. Ela fala de garantir o pluralismo e de estar lado a lado com os movimentos de trabalhadores. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe histórico importantíssimo no princípio 11. Em 2011, ele foi atualizado para proibir, com todas as letras, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tirando termos que já estavam superados. Por que isso importa tanto? Porque prova que o nosso projeto ético-político não é um papel velho na gaveta. Ele é vivo, ele evolui e respira junto com as demandas da sociedade, sempre expandindo a defesa dos direitos humanos. Chegamos ao ponto 3, direitos e deveres profissionais. Como a gente pega toda essa filosofia e coloca na vida real, no cotidiano? Bom, a teoria é linda, mas na prática, como fica? Uma das regras mais poderosas dessa relação com a população é justamente o que está na tela. O dever de garantir a plena informação e respeitar a decisão de quem está sendo atendido. Pensa bem no peso disso. Significa que mesmo que a escolha daquela pessoa vá totalmente contra as crenças pessoais, políticas ou religiosas de quem está ali atrás da mesa atendendo, a vontade de quem é atendido é o que prevalece. A autonomia é sagrada, desde que dentro dos princípios do código, claro.
Quem veste a camisa do serviço social não está ali para julgar, para dar lição de moral ou tutelar ninguém. Está ali para empoderar. Então, a grande sacada aqui é entender que o assistente social é um agente ativo da transparência institucional. É terminantemente proibido qualquer tipo de policiamento de comportamento ou censura. Pelo contrário, a missão é escancarar as portas da informação, democratizar o acesso aos programas. Se a instituição fez uma pesquisa com uma comunidade, o mínimo ético a se fazer é devolver esses resultados para eles, para que eles usem isso a seu favor. E claro, em tempos de crise, existe o dever ético de estar na linha de frente em situações de calamidade pública. É uma profissão de arregaçar as mangas, de estar junto do coletivo quando o bicho pega. Tópico 4. O sigilo profissional. E aqui a gente entra num terreno de muito poder e muita responsabilidade. A gente sabe que o sigilo é a base de tudo, né? É a garantia de confiança para proteger quem já está numa situação de extrema vulnerabilidade. Mas isso levanta uma provocação muito importante para quem estuda a área. Será que esse sigilo é 100% intocável em qualquer cenário? Existe algum limite onde a lei e a ética dizem, ok, agora você precisa falar? Essa resposta é o que define a fronteira exata entre proteger o indivíduo e proteger o coletivo. E o código não deixa margem para a confusão. A quebra do sigilo é exceção da exceção. Ela só é admissível como o último extremo recurso. A gente só rompe o sigilo se mantê-lo for causar um dano severo e real à própria pessoa, a um terceiro ou à sociedade. Mas presta atenção num detalhe vital. Mesmo quando romper o sigilo é a única saída, isso tem que ser feito de forma cirúrgica. Você só revela o que é estritamente essencial para evitar o dano e apenas para as pessoas que obrigatoriamente precisam saber. É um exercício ético que exige uma competência analítica gigante do profissional. Ponto 5. Saindo um pouco da ética e entrando na lei de regulamentação, a Lei 8662 de 93. Essa lei é o que delimita o nosso campo de jogo. E tem um detalhe nos artigos 4 e 5 que muda tudo: a diferença entre competências e atribuições privativas. As competências são aquelas ações mais amplas, ligadas a gerir políticas sociais. Sabe aquelas tarefas que a gente faz em equipe, junto com psicólogos, sociólogos, gestores? Pois é. Agora, as atribuições privativas, essas são um núcleo sagrado da profissão. São funções protegidas por lei que somente quem tem o registro de assistente social pode realizar. Nenhuma outra área pode colocar a mão. Para ficar bem claro, olha só essa tabela. Nas competências gerais, a gente tem a implementação de políticas, a orientação de grupos e o apoio aos movimentos sociais. Trabalho em rede, super importante. Mas quando a gente olha para as atribuições privativas, a gente está falando de coisas altamente específicas. Realizar perícias sociais, emitir laudos e pareceres técnicos sobre matéria de serviço social e não para por aí. Dar aulas em disciplinas específicas de serviço social e dirigir cursos da área também são tarefas exclusivas. Entender e defender essas atribuições é garantir a qualidade e a própria sobrevivência da profissão no mercado de trabalho. Nosso último ponto, o número 6. A jornada de 30 horas, uma verdadeira conquista histórica. A gente não pode fechar essa análise sem falar do que aconteceu em 2010. Houve uma mobilização gigantesca da categoria que ilustra muito bem a capacidade de luta da área. O resultado? A consagração na lei da jornada máxima de 30 horas semanais. E o mais brilhante dessa vitória, sem nenhuma redução de salário para quem já tinha contrato. E por que isso tão importante? Pense bem, estamos falando de uma atuação que lida todo dia com o desgaste emocional das desigualdades, com a dor social e com uma burocracia institucional pesada. Reduzir a jornada não é regalia, é saúde ocupacional básica. É a lei reconhecendo que, para entregar um serviço de excelência, com ética e empatia, quem trabalha precisa de descanso e dignidade. E isso nos traz a nossa reflexão final. A gente percorreu juntos os fundamentos dessa prática incrível, desde a recusa daquela neutralidade passiva até a conquista de direitos trabalhistas reais. Tá tudo interligado, percebe? A grande pergunta que eu deixo para quem está acompanhando este nosso estudo é: como é que esse compromisso com um projeto ético, radicalmente democrático, anti-preconceito e focado na equidade transforma de fato a nossa sociedade? A resposta, a gente sabe, acontece no dia a dia, nas mãos e nas mentes de quem vive essa praxis. Nós esperamos de verdade que essa imersão de hoje tenha trazido bastante luz sobre o assunto. Muito obrigado por acompanhar, não esqueça de deixar a sua curtida neste vídeo, de se inscrever aqui no canal Saberes do Serviço Social, idealizado pelo Gideone Rodrigues, e de continuar aprofundando esses conhecimentos com a gente. Um grande abraço e até a próxima análise.